Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que era o espinho na carne de Paulo? As Escrituras falam sobre isso, mas não fica muito claro, tá? Então hoje nós vamos procurar trazer de forma resumida, mas vou procurar trazer para você com base bíblica, tá bom? Mas antes que eu fale desse assunto, já deixa o seu like, dá um toquezinho aí no joinha. Se inscreva no canal para estar recebendo novos vídeos, já dos 100 que eu tenho postado, tá? São variados temas, tá? De A a Z para você, tá bom? Compartilhe esse assunto com pessoas que você gostaria que estivessem ouvindo e aprendendo um pouco mais, assim como nós estamos estudando juntos, tá? Vamos trazer de forma resumida esse assunto, como nos demais vídeos que eu já tenho feito. Se caso for precisar de mais vídeos, eu vou estar separando o assunto e trazendo uma playlist para vocês. Bora lá então? O que era o espinho na carne de Paulo? O que as Escrituras diz a respeito? O que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala a respeito disso? Então vamos lá. A Bíblia não diz nada a respeito desse espinho na carne de Paulo. Tá? Eu quero já fazer aqui uma prévia, né? Um breve, de que esse espinho na carne de Paulo são as dificuldades em que Paulo estava vivendo e passando naquela época. Tanto é que depois dessa situação que aconteceu, houve uma mudança na vida de Paulo. Sempre haverá uma mudança na vida das pessoas após uma situação, uma circunstância, tá? Eu não sei qual é o seu espinho, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é esse espinho que você tem. Todos nós temos. Tá? Todos nós temos uma fraqueza, todos nós temos uma situação na nossa vida para ser vencida. E eu acredito que esse espinho na carne de Paulo foi porque Deus apresentou a ele uma situação ao qual uma, duas, três pessoas na Bíblia pôde experimentar. Ele teve um arrebatamento de sentidos e chegou a ver o primeiro, segundo, terceiro céus. Então assim, é algo muito forte. Então houve a necessidade de Deus estar dando uma seguradinha e conduzindo-o nas rédeas, moldando, transformando cada vez mais a vida de Paulo. Ainda que ele já estivesse numa certa idade, mas havia uma necessidade. Então, segundo a soberania de Deus, Deus enviou ali um espinho, uma situação, uma circunstância, que não sabemos se era uma doença, se era uma seta do inimigo, um demônio, alguma coisa que Deus ali permitiu na vida dele. Tá? Então eu não sei qual é na sua e há coisas que acontecem na minha em que só eu e Deus sabemos e que muitas das vezes nós nem ficamos sabendo de verdade, mas somente Deus sabe. E é melhor e é bom que seja apenas Deus sabendo. Tá? Então assim, na vida de Paulo também ele não ficou questionando o que era, mas ele aceitou isso como algo que vinha de Deus para moldar e trabalhar a vida dele, ok? Eu estou adiantando já isso para você também ter uma ideia do que eu estou falando, tá certo? Então você pode dar uma olhadinha lá em 2 Coríntios 12, 7. Você volta o vídeo e leia essa passagem. Então Paulo recebeu um espinho na carne depois de ter uma visão gloriosa dos céus, do paraíso de Deus, tá, gente? Então foi isso que aconteceu. Então, para que não subisse a cabeça, para que ele não ficasse arrogante, soberbo, para que ele não caísse em tentação, Deus permitiu isso na vida dele. E você acha que nas nossas vidas seria diferente? Não acredito que não seria. Eu acredito que seria e é. Tá? Então, da mesma forma que Deus tratou da vida de Paulo, também trata na minha, na sua vida, talvez de forma diferente, mas trata, viu? Então, vamos lá. Então, Paulo sofreu com esse espinho na carne, com essa situação, com essa circunstância. E orou 3 vezes pedindo a Deus que retirasse. Mas a resposta que recebeu de Deus, qual foi? Paulo, a minha graça lhe basta. Paulo, confia, eu sei o que estou fazendo. Sou eu, o seu Deus, quem está fazendo. Então, 2 Coríntios 12, 8, 9, se você pegar de carreirinha, você vai entender melhor esse versículo. Então, Deus não retirou o espinho na carne de Paulo, porque na fraqueza e nessa situação,
é que Deus estava sustentando ele, tá certo? Então assim, tanto ele, Paulo, isso porque era Paulo, quanto nós aqui também passamos por isso, por situações adversas, por espinhos e pedradas, não é verdade? Por desertos, não é assim? É, lógico que é. Então vamos lá, vamos ter aqui uma base, pelo menos uns 4 subtópicos, alguma coisa que possa trazer uma ideia disso, né? Então vamos lá, o que poderia ser? Era de origem espiritual? A Bíblia diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Olha aí, poderia ter aí um fundo espiritual. Tinha efeitos físicos nessa situação? No espinho da carne de Paulo? Sabe que tinha alguma coisa? Tinha alguma referência? Algum problema físico causado por isso? Não fala exatamente, tá? Mas essa passagem está em Lucas 13:11, falando a respeito e trazendo uma referência para você dessa passagem. Era ruim? O espinho na carne atormentava Paulo e ele queria muito ficar livre dele. É o que dá para entender. Então, possivelmente seja uma questão mais de alma, né, do que exatamente no corpo em si, tá? Deus permitiu? Foi Deus que permitiu a situação? Óbvio, claro. Dá para entender claramente sobre isso, né? E o próprio Deus já estava falando que por causa da visão que deu a ele, por causa daquela demonstração de poder, Deus tinha que trabalhar na vida dele também, para que não subisse a cabeça, para que não ficasse, achando que era alguma coisa, porque recebeu algo tremendo, maravilhoso, insondável, sem prescrição e sem precedente, tá? Então Deus permitiu? Sim, Deus permitiu porque havia um propósito. Deus estava trabalhando na vida desse homem, dando a ele muito mais experiência, amadurecimento, tá certo? Então, você que imagina que às vezes é Satanás que está fazendo alguma coisa, nada, é Deus que está fazendo, tá certo? E muitas vezes usa o inimigo também, porque diz lá que era um espinho na carne e tinha relação com as coisas espirituais, que era um enviado de Satanás, um demônio, tá certo? Então, por que Deus não tirou o espinho de Paulo, da carne de Paulo? Por quê? Ora, porque Deus estava trabalhando na vida dele. Como eu acabei de dizer, Deus estava tratando da vida de Paulo. De repente, na vida de Paulo era isso que precisava. De repente, na sua vida é diferente da minha, tá? Mas todos nós temos algo a ser tratado e que muitas das vezes nós não compreendemos a forma, o jeito, a maneira, tá? Mas já que a minha e a sua vida pertence a Deus, então Ele é Senhor de tudo, tá? Então Deus usou essa situação, tá? Por intermédio de um ser espiritual. Para quê? Para destruir Paulo? Não. Para fazer crescer e aprender que ele precisava depender de Deus. E tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido, era Deus que havia mostrado. Não era algo dele, por capacitação do próprio. Não, mas Deus o que o levou a ter essa visão, essa interação, esse momento assim, fora do normal, certo? Romanos 8:28. Então o espinho na carne de Paulo era uma coisa que até hoje, né, quando a gente lê, e muitas das vezes a liderança acaba não trazendo essa informação, esse ensino. Mas eu queria deixar para você de primeira mão, que era Deus tratando na vida de Paulo. Que Deus trata na minha diferente da sua. Tá? Aqui apenas trouxe para nós a informação de uma situação, de uma circunstância, tá bom? Então a Bíblia menciona que era um mensageiro de Satanás, então era um ser espiritual. Então vai estar tocando no quê? Eu já disse em outros vídeos que o ser humano é um espírito, habita no corpo e possui uma alma. Ele é um ser tripartido. Então Deus está trabalhando, está restaurando, amadurecendo-nos nessas 3 partes. Na ligação com Deus,
tá certo? Na ligação com Deus, no templo do Espírito Santo e na alma, na questão do saber, do entendimento, da mente, koinonia ali no sentido de metanoia, no sentido de crescimento, de unidade, do amor, do sentimento, das relações. Tá entendendo? Então o ser humano é um ser tripartido. Era isso que eu queria deixar para você desde já. Traremos outros temas e talvez eu deva falar um pouco mais desse tema em outro vídeo. Mas eu creio que aqui você já tem base para saber o que era o espinho na carne de Paulo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até um próximo vídeo.